iniciando o programa Alegria de Viver, reunidos e aprendendo sempre com as belas obras de psicografia de Francisco Cândido Xavier. Você que nos acompanha sabe que estamos fazendo a leitura, o comentário do livro Crônicas de Além Túmulo. E hoje nós temos assim mais informações para vocês. Algumas mudanças vão acontecer. Então aproveite, pegue seu livro e seu caderno. Vamos iniciar uma nova etapa. Eu sou Solange Sauan Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Como a Solange disse, nós estamos aproveitando todas estas lindas referências do Espírito Humberto de Campos e amplificando a nossa abordagem. Vamos hoje fazer umas alterações e eu acho que elas serão muito bem-vindas. Até porque há muita riqueza que não pode ficar restrita apenas em uma obra do Humberto de Campos. Então, você vai acompanhar conosco essas explicações, porque hoje nós vamos dar uma reviravolta em nossas abordagens. Reportagens de Além Túmulo. Vamos começar então com o nosso primeiro slide. Você verá na tela, a Solange vai pôr pra gente. O primeiro slide, olha só. Você vê aí o livro Crônicas de Além Túmulo, que nós estávamos até agora abordando. São 12 capítulos que já fizemos. E esse livro foi lançado, é o primeiro livro de Humberto de Campos, depois da desencarnação dele, que foi lançado pela FEB em 1937, apesar de que as mensagens começaram a vir em 1935. Depois, 6 anos depois da edição do Crônicas, Humberto de Campos já havia feito um acervo de novas histórias e que foram enfeixadas no livro Reportagens de Além Túmulo. Os títulos são parecidos, né? Crônicas e reportagens. Mas, literariamente, tem uma diferença entre crônica e reportagem. Você vai ver aí no próximo slide essa explicação. Crônica e reportagem. São dois gêneros literários distintos, que têm linguagens próprias distintas, objetivos distintos e são usadas e desenvolvidas em contextos distintos. A crônica é um estilo que pretende fazer o leitor refletir, pensar sobre a própria condição humana, sendo uma forma ficcional. Mesmo que seja uma ficção realista, mas é invenção, é ficção, é um processo criativo, que é uma forma ficcional de buscar entender a nossa realidade, não tendo necessariamente a função de transmitir informações reais ou verdadeiras. É a crônica. A reportagem tem como grande objetivo informar sobre situações reais do mundo, sendo uma descrição não ficcional. Bom, com essas duas explicações nós já entendemos uma coisa. Crônicas de Além Túmulo, ele foi escrito primeiro para mostrar que o Humberto de Campos estava vivo. Então tem os critérios específicos da maneira de expressar a sua literatura, seu modo de atuar como escritor recém-desencarnado, como ele era antes quando estava no corpo. Além do mais, ele usa no Crônicas determinadas maneiras de explicar coisas que são muito específicas do tempo em que ele estava vivendo as experiências de psicografia. Então, nós falamos até aqui sobre diversos aspectos dos capítulos anteriores que foram enriquecedores pela exatidão, pela precisão das informações. Porém, depois de um certo número de capítulos, ele começa a enviar mensagens para A, para B, muito particulares, cartas ao prefeito do Rio de Janeiro, manifestações como se ele estivesse, como ainda o antigo escritor, atuando na área da vida física. E isso não é muito interessante para o próprio leitor, para o próprio telespectador, melhor dizendo. É interessante para o leitor. Mas como ele está referindo-se a coisas muito antigas na época que estavam acontecendo, como, por exemplo,
quando ele fala da morte do bebê de Charles Lindbergh, o julgamento daquele pretenso assassino, Bruno Hauptmann, tem um capítulo que fala sobre isso. Então, é uma coisa específica para aquele tempo. E é uma cogitação ficcional, como disse a definição de crônicas, sem uma base necessária na realidade. Então, o Crônicas, ele, a princípio, para a nossa dinâmica de TV, ele vai ficar restrito a uma abordagem do próprio leitor. Por isso que nós estamos informando a diferença entre crônica e reportagem. Vamos ver o próximo slide e você vai entender melhor. Tendo explorado o Crônicas, com seu desfile de temas literários, mitológicos, geográficos, políticos, todos eles tão precisamente mencionados por um morto, que seria Humberto, comprovamos a permanência de sua identidade por meio do mesmo estilo que lhe caracterizara a produção literária de seus tempos de vivo. Dessa forma, já fizemos isso. Deixamos ao telespectador o convite para você que está nos assistindo, a fim de que você possa adentrar pelas ricas páginas que não foram abordadas até agora, por se tratarem de temas muito específicos e próprios daqueles tempos, um pouco desconectados com os panoramas atuais e pouco atraentes para abordagem em vídeo. Por isso, nós fomos até o capítulo 12 do livro Crônicas, não desperdiçando todo o conteúdo que ele nos apresenta aqui, você está vendo, mas nós recomendamos a você que possa fazer a leitura dos próximos capítulos para aproveitar o conteúdo, porque é mais adequado ao leitor do que à produção de vídeo. E, uma vez feito isso, o que nós vamos jogar Humberto de Campos para o lado? Não. Por que nós falamos do reportagem, né, Solange? Isso. Nós vamos entrar agora com uma nova obra dentro desse rol aí, desse time. Nós vamos ver o slide seguinte que vai explicar isso. Vamos lá? Vamos lá. Adotando o caráter jornalístico, Humberto de Campos nos apresenta o Reportagens de Além Túmulo, de natureza informativa, baseado em situações reais do mundo, noticiando os fatos pela ótica espiritual para que pudessem servir de faróis morais direcionadores aos que ainda vivos no corpo. Ocultando as personagens sob outros nomes, porque ele está falando de coisas verdadeiras, de fatos reais, né? O livro Reportagens vai ajudar qualquer mente disposta a vestir a carapuça pelo exercício da autoanálise, sem os inconvenientes do orgulho ferido, que nunca se dispõe a dar o braço a torcer. Então, convidamos você a ouvir Humberto de Campos nessa introdução que ele denomina noticiarista desencarnado que vem a seguir. Você então está vendo que neste novo livro, Reportagens de Além Túmulo, Humberto de Campos vai apresentar fatos verídicos e que poderão ajudar aquelas pessoas que estejam dispostas, como disse aí, a vestir a carapuça, ao analisarem-se diante das circunstâncias, das histórias que ele está apresentando em reportagens ou das notícias, sem precisarmos ter aquele problema de você está falando isso para mim, quem é você que está me acusando, o orgulho ferido, né? Que nunca se dispõe a dar o braço a torcer. O leitor, o telespectador vai ouvir. E é mais fácil avaliar-se quando você não se sente acusado, né? De estar sendo aquele indivíduo que fez aquilo, porque geralmente a pessoa é reativa, ela vai se pôr na defensiva, ela fala, não, eu fiz assim porque alguém falou, porque eu fui induzido. Então, esse orgulho ferido, que num diálogo, numa acusação, em um debate com outras pessoas, a gente vai se pôr na defensiva, aqui no Reportagens de Além Túmulo você terá facilidade para entender, desde que você seja uma pessoa madura e adulta, que também você pode estar incidindo nas mesmas questões que o reportagem está mostrando. Então, nós estaremos deixando o Crônicas e também o Notáveis Reportagens que vimos fazendo juntos, né? Para que você possa desfrutar de leitura pessoal. Nas próximas etapas, nós vamos começar
justamente a partir de hoje, reportagens de Além Túmulo. Você está vendo essa capinha nossa? O livro é velho. Velho, antigo. É antigo, mas tem muitas capas já modernas, mais recentes, para o reportagens de Além Túmulo. Então nós vamos deixar o âmbito das crônicas, que não tem aquele compromisso com a verdade, que até tem um pouco da ficção, e vamos migrar das crônicas para o reportagens. Na verdade, não é que não tenha uma responsabilidade com a verdade, mas é mais uma maneira de opinar. Humberto coloca muito da sua visão do mundo, a sua mensagem não é uma coisa vinculada àquilo que realmente deva ser considerado como uma revelação do mundo espiritual. Já aqui, o Reportagens vai trazer fatos verídicos. E quem vai dizer isso é o próprio Humberto. Isso. Agora nós vamos acompanhar, então, o que ele nos apresenta na introdução do Reportagens de Além Túmulo. Reportagens que veio em substituição ao Crônicas, tá certo? E ele fala do noticiarista desencarnado. E o noticiarista é aquele que traz as notícias, que é ele mesmo. Que era o que ele fazia. Aquele que traz as notícias pra gente. Ele era um jornalista também, aqui no mundo físico. Ele trabalhava com notícias, ele escrevia para os jornais, ele dava a sua opinião, ele falava sobre temas que estavam acontecendo, de uma forma que ele resgata isto, fazendo entrevistas, indo atrás de notícias. Então é isso que nós vamos ver agora. Você verá o próximo slide, com o título da introdução do livro, do noticiarista desencarnado. Aí você vê Humberto de Campos à direita e o veículo que ele utilizou para escrever, que é Francisco Cândido Xavier, aí à esquerda, ainda jovenzinho, né? Bastante novo. Então, vamos começar a ler o que Humberto de Campos está falando na introdução do Reportagens de Além Túmulo. Do noticiarista desencarnado. A sepultura não é a porta do céu, nem a passagem para o inferno. É o bangalô subterrâneo das células cansadas, silencioso depósito do vestuário apodrecido. Ele está falando do que acontece. Muitas pessoas pensam que vão para o céu ou que o inferno as espera. E ele está contando que a tumba não é isso. É apenas o bangalô, a moradia, uma moradia simples, modesta, daquele corpo que vai apodrecer. E fica ali então a vida material. Porém, o indivíduo não é aquele corpo. Então ele está falando exatamente para aqueles que acreditam que é a última morada, como antigamente as pessoas imaginavam, certo? Continua aí o texto. O homem não encontrará na morte mais do que a vida e, no misterioso umbral, a grande surpresa é o encontro de si mesmo. Veja só, é o encontro consigo mesmo. Ele vai encontrar-se com ele próprio. Já não tem mais o corpo, já não é mais patrão, já não é mais funcionário, já não é mais pai ou mãe, já não é mais filho, já não é mais rico, não é mais pobre, não é mais aleijado, não é mais bonito. Ele vai encontrar com o que ele é na essência, aquilo que ele é por dentro. E é a vida, não é mais uma caveira, não é mais um fantasma, um lençol flutuante, não é mais vítima do chifrudo lá no subsolo, nem uma ovelhinha pulando a cerquinha lá em cima das nuvens. Ele é o que ele sempre foi. Essa é a primeira constatação dele depois que chegou do outro lado da vida, que nos ajuda a imaginar que nós também seremos deste jeito. Pense bem, você que está me ouvindo, se você é uma pessoa que tem inclinações para o vício, quando o corpo morrer, não é o corpo que é viciado, é a alma, é a mente. Se você tem o hábito de falar mal dos outros, não é o corpo que fala mal dos outros, é a sua ideia, é você que é malicioso, é você que pensa errado sobre as pessoas, que julga os outros. Quando o corpo morre, sobra você. E a sua mente estará viciada neste comportamento mental. Se você é uma pessoa generosa, uma pessoa que vê o mundo por um lado positivo, quando o corpo morrer, o espírito continua vivenciando essas mesmas realidades de uma forma luminosa,
com o pensamento voltado para coisas boas. Então você está vendo que Humberto de Campos está retirando da tumba aquela lápide que todo mundo tem medo de ver o seu próprio nome escrito nela, para você entender que você será, depois da morte do corpo, a mesma pessoa que era antes, com os mesmos hábitos, os mesmos pensamentos, os mesmos vícios e as mesmas virtudes, ok? Vamos continuar então lendo o que Humberto de Campos escreveu na introdução. Falar, pois, de homens e de espíritos como se fossem expoentes de duas raças antagônicas vale por falsa concepção das realidades eternas. É mentira, os homens não são diferentes dos espíritos, não são antagônicas. As criaturas terrenas são igualmente espíritos revestidos de expressões peculiares ao planeta. As roupas que o planeta fornece aos habitantes do mundo invisível para que sejam visíveis. Eis a verdade que o cristianismo restaurado vai difundir nos círculos da cultura religiosa. Quanta gente aguarda a grande transição para regenerar costumes e renovar pensamentos? Entretanto, adiar a realização do bem é sempre menosprezar patrimônios divinos, agravando dificuldades futuras. Muita gente diz, eu ainda sou novo, quando eu ficar mais velho, eu vou mudar meus hábitos, eu vou largar o vício, agora eu quero curtir, eu quero desfrutar o que a juventude me permite. Muita gente aguarda esse grande momento de ir para o outro lado da vida para pensar, quando eu chegar depois eu penso, vou mudar meus pensamentos. Entretanto, diz ele, adiar essa modificação, essa realização do bem, é sempre menosprezar patrimônios divinos e agravar dificuldades futuras. É o célebre começar o regime na segunda-feira. Não se sabe quando, em que segunda-feira, mas na segunda-feira eu começo. Na segunda-feira, ou depois do Natal, depois do Ano Novo, depois do Carnaval, a pessoa vai adiando, e de repente não tem mais tempo. Se você não exercitar antes, chega um momento em que você não tem tempo mais para fazer o exercício. Aí eu vou pedir desculpa só mais para frente, eu vou me desculpar mais adiante, eu vou devolver o que não era meu depois, deixa eu desfrutar um pouco. E se você não fizer isso adequadamente, vai chegar um momento que não dá mais tempo para fazer nada disso. Nem pedir desculpa, nem perdoar, nem devolver o que você tomou, nem corrigir o erro que você praticou. Então, ele está nos alertando para isso. Voltamos ao texto. O deslumbramento que invadiu as zonas de intercâmbio entre as esferas visível e invisível operou singulares atitudes nos aprendizes novos. Quando você vai para o outro lado, né? E você então vê que há a possibilidade de comunicação entre as duas esferas, você fica assim, puxa, então como que nós fazemos? Como é que podemos dizer as coisas? Em círculos diversos, companheiros nossos, pelo simples fato de haverem transposto os umbrais do sepulcro, são convertidos pelos que ficaram na terra em oráculos supostamente infalíveis. Os terráqueos, dizendo assim, eles costumam, agora que o fulano morreu, vamos pedir para ele explicar para nós como é que ele foi do outro lado, onde que ele deixou a chave do carro, do cofre. Vamos pedir para ele nos trazer informações. Agora ele sabe tudo. Então, os que ficaram na Terra, equivocadamente, acham que os que partiram para o outro lado têm esse potencial infalível para revelar todos os mistérios do mundo invisível, como se fossem oráculos infalíveis. Alguns amigos, continua o texto aí, porque encontraram benfeitores na zona espiritual, esquecem os serviços que competem a eles no esforço comum. Vamos pedir para o fulano de tal curar a gente, para dar um remédio. Médiuns necessitados de esclarecimento acabam transformados em semideuses. As pessoas vão atrás daqueles que seriam essas portas de contato entre os dois lados da vida, como se eles fossem os oráculos da antiguidade, quando na verdade eles são apenas uma ferramenta e quem está do outro lado muitas vezes nem tem condições de responder a todas as questões. A alegria da imortalidade embriagou a muitos estudiosos imprevidentes. Dorme-se ao longo de trabalhos valiosos e urgentes, à espera de mundos celestiais,
como se o orbe terrestre não integrasse a paisagem do infinito. A Terra também faz parte do processo de evolução dos espíritos. Ao invés de você ficar esperando que os espíritos revelem todos os mistérios, você, encarnado, também tem as coisas a fazer aqui no mundo físico, que faz parte dessas paisagens do infinito. É necessário, portanto, recordar que a existência humana é oportunidade preciosa no aprendizado para a vida eterna. Não é para você ganhar dinheiro e estufar o estômago, guardar volumes de riquezas nos cofres. Não, é oportunidade de crescimento do seu espírito para a vida eterna. A vida física apresenta várias coisas positivas, bonitas, sedutoras, mas ela não é um fim em si mesma. É isso que Humberto de Campos está falando. A finalidade da vida física é ser um trampolim para que o indivíduo possa saltar obstáculos, saltar ignorâncias, saltar limitações em busca de uma melhor organização de si próprio como uma inteligência imortal. Porque a morte não mata a vida. É como quando você termina a apresentação de uma peça onde você era um dos atores e terminou a peça, tem que descer lá para avaliar se você foi um bom ator, uma boa atriz, ou ficou deixando a desejar na sua realização, no seu agir como tal, na maneira como você interpretou o personagem. E isso vai fazer com que você pense, nossa, eu pensei que estava tão bom, olha que burrada que eu fiz, olha como eu interpretei mal, como eu entonei a fala de uma forma duvidosa para aquele clima emocional daquele instante. Nossa, não pensei que eu ia errar tanto. Isso vai acontecer depois, quando você não apresenta análise crítica de si próprio enquanto está na peça. Então, de verdade, quando você está entendendo a realidade da imortalidade, o mundo espiritual nos ajuda a vencermos nossas limitações em busca de encontrarmos-nos melhor depois. Porque enquanto estamos aqui, nos iludimos. Não, eu sou bem-sucedido, eu tenho dinheiro guardado, eu tenho credores que agora, tenho devedores que estão me pagando as dívidas, eu estou vendendo melhor, estou comprando uma nova casa. E aí? No que isso tornou você melhor como ser espiritual? Hein? É essa pergunta que o Humberto de Campos está nos induzindo a pensar. Você melhorou como espírito? Ou apenas ajuntou, como se fosse um jumento com dois puçás, com dois balaios de lado, colocando coisas dentro do balaio? Pepitas de ouro, pepitas de esmeralda, diamantes, escrituras, sítios, fazendas, apartamentos. Encheu os dois balaios e continuou um jumento. É essa a reflexão que o Humberto está nos induzindo a fazer. Porque mais importante do que você ter tantas coisas reunidas é você deixar de ser o animal irracional, só burro de carga, que transporta coisas e que não deixa de ser um indivíduo sem o exercício do raciocínio, perante as leis do universo. Para quem só vive do capim, ótimo, é um burro bem enriquecido de patrimônio. Mas para quando você entender que não é no capim que você vai se realizar, você vai falar, por que eu perdi tanto tempo carregando tanto peso inútil? Podia ter andado mais, podia ter chegado a mais lugares, podia ter visto outras coisas e fiquei preso, carregando o que não prestava. Aí Humberto continua contando para a gente. Ensinam-nos aqui que espíritos protetores e perturbados, nobres e mesquinhos, podem ser encontrados nos planos visíveis e invisíveis. Cada criatura humana tem a sua cota de deveres e direitos, de compromissos e possibilidades. Zonas felizes e desventuradas permanecem nas consciências, na multiplicidade de posições mentais dos espíritos eternos. Tanto na terra como no céu, a responsabilidade é lei. É lei. Ser responsável por aquilo que você constrói mentalmente. Por isso que ele disse que a criatura humana tem cota de dever e cota de direito, de compromisso, de possibilidade. Todos estes são caminhos que você vai encontrar
nessas possibilidades de existir como sendo aqueles que vão desenvolver-se, como você vê anteriormente, necessitando recordar no slide anterior que a existência humana é uma oportunidade para aprendizado. Do lado de lá, diz Humberto, nos ensinam que existem espíritos protetores e existem espíritos perturbados. Existem nobres e existem mesquinhos. E estes podem ser encontrados tanto nos planos do mundo invisível quanto na própria Terra. Nós encontramos pessoas de todos esses tipos. Então, estes são conselhos que Humberto de Campos nos oferece para meditarmos a respeito de, ao invés de ficar esperando só do outro lado, começarmos a ter noções de quem nós somos, já durante a vida física, aproveitarmos a peça de teatro onde estamos desempenhando um papel para melhorarmos nesse desempenho, não é, Solange? É isso, eu conheço pessoas que, como você disse, eles simplesmente dizem assim, não, eu não me importo, eu vou viver minha vida porque eu quero desfrutar, eu não quero ficar ligado à religião, a esses conceitos, a todas essas coisas, isso para mim não me interessa, na hora de morrer eu vejo o que vai acontecer. É assim mesmo que eles falam. Eu nem quero pensar nessas questões do que vai acontecer depois da morte, eu estou muito bem, né? Deixa eu morrer e lá a gente vê o que acontece, né? Eu me viro lá. É assim que eles fazem. Muitas pessoas já me contaram isso. Vamos lá então, continuando a fala do Humberto. Neste quadro de observações, o Consolador é a escola divina destinada ao levantamento das almas. Quem que é esse Consolador, hein? Quem que é? A gente aprendeu na doutrina espírita que Jesus havia dito que ele não teve condições de ensinar todas as coisas, porque as pessoas do seu tempo não iriam entender, somente aqueles mais próximos podiam compreender. Mas que ele iria e ele pediria ao Pai, e o Pai enviaria um Consolador, o Espírito de verdade, que iria recordar aos homens tudo aquilo que Jesus já tinha ensinado, e que havia sido deturpado ou esquecido, e ensinar outras coisas que naquele momento ele não podia falar. Então, esse Consolador chega no século XIX, 1857, na figura iluminadora da doutrina espírita, que vem trazer as leis espirituais explicadas, aquelas parábolas de Jesus que ganham agora compreensão profunda graças à revelação desta chave das leis. Reencarnação, imortalidade, comunicabilidade dos espíritos, multiplicidade dos mundos habitados, todas estas são expressões que o Consolador vem levantar a consciência lúcida para que as pessoas entendam o que Jesus estava explicando. Então, quando ele fala aqui sobre o texto que você acabou de ler e vai ver de novo aí na tela, olha, neste quadro de observações, o Consolador é a escola divina destinada ao levantamento das almas, ao esclarecimento das consciências. Urge, pois, que os discípulos se despreocupem do espiritismo dos mortos, para colocar acima de todas as demonstrações verbalistas o espiritismo dos vivos na eternidade. Olha só como ele faz uma referência bastante clara à maneira pela qual os indivíduos que conhecem o Consolador não se coloquem apenas como aqueles que buscam desvendar os mistérios ultratumba, aquilo que vem depois da morte, mas ao contrário, colocar-se acima das demonstrações verbalistas, do gogó, da fala, da fraseologia, e viver esse espiritismo dos vivos, dos espíritos que continuam a existir e que contam para nós como é que eles estão agora, depois que o corpo morreu. Se estão mais felizes ou se eles estão piores, por terem descoberto quantas bobagens eles fizeram e quantas coisas boas deixaram de fazer. Então Humberto está mostrando que a doutrina consoladora, a doutrina espírita, não é aquela doutrina dos funerais, não é a doutrina do centro espírita que invoca a alma do falecido, que fica esperando saber se ele está bom ou não. Não.
Essa é uma doutrina que pode chegar a esse ponto. Porém, ele está dizendo que o Espiritismo, como Consolador, é para os vivos. É o Espiritismo dos vivos. Os espíritos não morreram, estão vivos. E eles estarão alertando os vivos do corpo para que eles não se arrependam por não terem vivido esse Consolador de forma efetiva, terem apenas transformado o Consolador numa figura retórica, num vaso chinês que, eu sou espírita, mas eu gosto de lucro, eu gosto de roubar dos outros, eu gosto de ser esperto, passar a perna nas pessoas. Mas eu sou espírita. Eu falo com os espíritos, eu sou médium, recebo espíritos. É mesmo? Você recebe espíritos na reunião mediúnica. E fora? Você é médium da bondade? Você é médium da boa palavra? Ou você é apenas mais um indivíduo que está fantasiando-se de espírita quando vai ao centro espírita e depois tira a fantasia e volta a ser lobo? Essa é a reflexão que ele está fazendo aqui. A doutrina consoladora não é para apenas consolar os que ficaram sobre a existência dos entes amados que foram embora. Não. É para que os entes que ficaram se tornem vivos e se tornem responsáveis, porque isso vai acontecer com eles também. Então veja só, que alerta positivo que Humberto está nos dando, né, Solange? É um norte que o Consolador Prometido veio nos dar, um direcionamento daquilo que precisa ser feito, de como nós podemos melhorar, e que isso não fique só da boca para fora. Você pode conhecer o Evangelho segundo o Espiritismo de cor, você pode até falar dele de cor, você pode ser médio nas reuniões espíritas, mas se isso não entrar, se isso não fizer parte do seu ser com profundidade, você não vai seguir adiante. Do lado de lá você vai estar despido. Sabe aquela veste nupcial que o Evangelho sempre fala, de nós estarmos preparados para esse mundo, para essas esferas mais elevadas? Nós não teremos essa veste nupcial. Por mais que nós façamos, se tudo isso for na matéria da boca para fora, não vai valer de nada. Aí continua ele nos alertar de uma forma muito direta. Dentro de cada aprendiz, existe um mundo a desbravar. A Terra é também a grande universidade. Ninguém despreze a luta, o sofrimento, a dificuldade e o testemunho próprio. A luz, o bem, a sabedoria e o amor, a compreensão e a fraternidade, o cérebro esclarecido e as mãos generosas dependem do esforço pessoal, antes de tudo. O sol ilumina o mundo, a chuva fecunda a terra, a árvore frutifica, as águas suavizam a aridez do deserto, mas o homem deve caminhar por si mesmo. As maravilhas e dádivas da natureza superior não eximem a criatura da obrigação de seguir com o Cristo para Deus. Nós temos que andar. A vida nos concede ferramentas positivas, nos dá o alimento, nos dá a água, nos dá o ar, mas nós temos que fazer a nossa parte. Naquilo que nós encontramos na referência do livro Paulo e Estevão, no próprio Ato dos Apóstolos, em que Saulo de Tarso, às portas de Damasco, pergunta ao Senhor o que ele deve fazer. Vendo Jesus, ali naquela visão mística do deserto, o Senhor lhe responde: entre em Damasco, volte para o mundo, ande lá em Damasco, te será dito o que fazer. Nós não poderemos viver na terra sonhando com o paraíso sem construí-lo por nossas palavras, nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossos atos aqui. Não estaremos no paraíso lá se deixamos espinheirais na vida dos outros aqui, porque os espinheirais foram semeados dos espinhos que nós temos. Se chegamos do lado de lá carregando um fardo de espinhos, não encontraremos o paraíso. Mas se nós semearmos boas coisas, se vivermos de uma forma positiva, se tivermos boas palavras, se formos gentis dentro de nós, seremos os mesmos quando o corpo perecer e encontraremos um ambiente muito melhor para nós mesmos. Então a terra é
o panorama da escola, da universidade. E o Consolador nos ajuda a compreender isso, para que nós não percamos a oportunidade, achando que só de ir no centro espírita já está bom. Só de receber passe uma vez por semana já está ótimo. Só de poder frequentar um lugar e conversar com as pessoas que gostam das mesmas coisas que nós, já estamos felizes. E depois? E o que você é em casa? Como você é na família? Como você é no seu trabalho? Você é honesto? Você é gentil? Você é interessado? Você ajuda os outros? Você espalha boas coisas? Esse é você. Não é o do centro espírita. Não é o da igreja, onde todo mundo fala mansinho, canta bem cantado o hino, fala do amor ao próximo. Você não é esse. Você é aquele que está na rua. Aquele que xinga o cara que fez uma barbeiragem na sua frente, que fala um palavrão, que ofende seu semelhante. Esse é você. Esse somos nós. Então, pensemos no que Humberto está falando. E, na sequência... Quando tantos companheiros dormem esquecendo o serviço ou contendem por ninharias, copiando impulsos infantis, trago-te, leitor amigo, estas reportagens despretensiosas, lembrança humilde de humilde noticiarista desencarnado. As experiências relacionadas nestas páginas singelas falam com eloquência de nossas necessidades individuais. Não devemos continuar na condição de meros beneficiários da casa de Deus, reincidentes nas dívidas e falhas criminosas. A providência nos oferece tesouros imperecíveis. O Pai repartiu a herança com magnanimidade e justiça. Não há filhos esquecidos e todos somos seus filhos. Pense nessa expressão, você que está me assistindo aqui. Pense. Se você frequenta uma igreja, marque quando você começou. Seja católica, evangélica ou espírita. Que data fez você se recordar dos primeiros dias? E agora, pergunte a você mesmo, em que você mudou? Em que a frequência à casa de Deus fez você se tornar mais dócil, mais paciente, mais compreensivo, fez você esquecer as ofensas, fez você lançar o véu do perdão sobre as ofensas que te feriram? Quanto isso? Há quanto tempo você escuta estas coisas? E você ainda guarda mágoa de pessoas, guarda mágoa de circunstâncias, por você ter vivido experiências ruins por causa de outros? Você já diminuiu o impulso da fofoca, de falar da vida alheia? Quantas pessoas vão na casa de Deus exatamente para fuxicar, para saber o que aconteceu com fulano, por que ele está vestido daquele jeito? Ah, meu Deus, você viu? Você viu na rede social dele o que ele mostrou? Dentro da igreja. Pergunte a você mesmo, quanto isso te fez melhor? O fato de ir ao encontro da casa divina, em qualquer uma das religiões que você tenha. E isso é o que Humberto está pedindo, que nós aprendamos, porque tudo isso faz parte desse projeto. Que nós não abusemos, porque as bênçãos divinas são iguais para todos, em todas as casas divinas. Não são só os espíritas que são beneficiados. Em qualquer lugar a palavra de Jesus fecunda a alma. E agora nós vamos para os conselhos finais de Humberto de Campos como noticiarista desencarnado. Vamos lá? Trazendo-te, pois, meu esforço desvalioso, feito de coração para corações, termino afirmando que todas estas reportagens são reais e que, se os nomes das personagens obedecem à convenção da caridade fraternal, quer dizer, se eles não estão falando de personagens com seus nomes reais, mas sim por caridade fraterna, colocando nomes diferentes, todas as personagens que ele está citando aqui não são fictícias. Aqui não há ficções nem coincidências. Não, são pessoas mesmo, com situações reais.
Cada história representa um caso individual no imenso arquivo das experiências humanas para compreensão da vida eterna. Então a reportagem, neste caso, é aquilo que nós citamos no começo. Ela se destina a revelar fatos verdadeiros, ainda que com nomes trocados, para não ferir suscetibilidades, como o orgulho ferido. Imagina se você abre o livro e fala assim, eu vou contar a história do André Luiz Ruiz aqui para vocês, e o André Luiz Ruiz, os familiares dele estão vivos, e todo mundo vai saber que ele foi uma praga. E ele também. Será? Eu não fui assim? É um exagero? O orgulho ferido. Então ele inventa um nome. Licurgo dos Santos. Né? Puxa, E fala as mesmas coisas que o André Luiz Ruiz fazia. É o Licurgo dos Santos. Então, veja só, é mais fácil o indivíduo entender-se de uma forma indireta, permitindo que ele possa corrigir-se. E isto é o que ele está fazendo no Reportagens de Além Túmulo. A tumba se ergue e ele conta, Isso não é? mesmo. Isso me lembra, nós já vimos no Evangelho esse trecho do Evangelho, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Nunca, eu acho que em nenhum momento da humanidade nós tivemos tantos chamamentos, tantas informações, tanta disponibilidade de conhecimento das questões espirituais. Nós estamos tendo aí, como acabamos de ver, e Humberto nos traz, o Consolador prometido. Esse é o grande Consolador que Jesus falou dele lá atrás. E Humberto está dizendo, aqui está o roteiro, aqui está o caminho. Aprenda com isso, se renove através disso. E assim nós vamos nos desenvolvendo. Não vamos perder essa oportunidade. E através agora das belezas que essa obra vai trazer para nós, que são histórias verídicas, fatos que realmente aconteceram com pessoas de carne e osso, com espíritos. Imagine, vamos entrar nessa nova jornada e absorver todos esses conhecimentos que Humberto de Campos está nos proporcionando. Quando você compreende o objetivo desta obra, você saberá que cada coisa que ele vai contar, e vai começar já logo no primeiro capítulo, está vinculando o fato à conduta humana de alguém que passou por aquilo, que teve o seu nome substituído, é verdade, mas não deixou de ser um fato real. Fato que muitas vezes se multiplica em inúmeras latitudes, em inúmeros rincões, e que poderá ser corrigido se o indivíduo olhar para si mesmo. Então, vamos aproveitar essas reportagens e vestir as carapuças. Mesmo que não sejam perfeitas, vamos tirar aquilo que nos sirva, como se nós fôssemos a personagem que ele está contando. É o convite que Humberto nos faz e que a gente, do Alegria de Viver, também se faz e faz a você. Ok? Esperamos você, né, Solange? Sim, no próximo Alegria de Viver. Um abraço, queridos. Beijo. Tchau.